essa especialização vai ser feita virtual. O título do trabalho do Francisco é Cidadania e Democracia Política no Brasil, o caráter constitucional a partir da mobilização popular. Ele vai apresentar essa monografia com o objetivo de obter o título de especialista em sociologia no ensino médio. Eu vou declarar aberta a sessão, dando mais ou menos algumas orientações acerca de tempo, da dinâmica e de como mais ou menos a gente vai proceder nessa atividade. Primeiramente, o Francisco vai ter de 15 a 20 minutos, 15 regulamentares, 5 que a gente está possibilitando com que o aluno, se precisar de um tempo a mais para dar suas considerações, etc., vai ser possível. A banca vai ter o mesmo tempo, mas aí vamos ver se a gente consegue restringir em 15 minutos para cada examinador. Depois dos examinadores fazerem a sua lição, eu vou decidir se eu vou logo depois deles ou se a gente vai fazendo por parte. Talvez seja melhor que todos os dois examinadores e mais o orientador já faça só um conjunto, um bloco, para que o Francisco possa ir anotando as orientações, anotando as mudanças que poderão ser feitas. E essa é uma das questões importantes, porque realmente o papel do examinador é justamente de mostrar, ter uma visão bem crítica, uma visão crítica do trabalho do Francisco, com o objetivo, seja criticando, mostrando os erros ou criticando para exaltar o trabalho do colega, mas o objetivo principal é poder contribuir para que ele possa melhorar ainda mais o trabalho que ele vai fazer sua defesa. Depois dos examinadores e o orientador fazer a sua fala, o Francisco vai ter mais de 10 minutos, 5 a 10 minutos, para ele poder fazer a defesa ou fazer explicações adicionais ou concordar com as opiniões dos examinadores. Então, nós vamos dar logo em seguida a palavra ao Francisco Maurício Duarte de Oliveira, para ele poder fazer a apresentação e a defesa do trabalho da sonografia. Está com a palavra, Francisco, fica à vontade. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Como já foi falado, o meu tema ele é sobre a cidadania e a democracia política no Brasil, né? Esse é o tema principal. Os assuntos, né, específicos que vão tratar acerca desse tema principal, o assunto, né, característico é o caráter constitucional a partir da mobilização popular. Bom, primeiramente, a justificativa, né, para que eu pudesse ter, né, sobre o conteúdo desse trabalho é o fato de entender mais a fundo o que significa só um minuto aqui. O que significa a democracia de fato, né? A democracia com um sentido total de fato, né? A necessidade de entender o que é a democracia me impulsionou a investigar o tema com maior profundidade. A proposta desse trabalho, né, visa compreender que a cidadania não é apenas um aspecto político oriundo das eleições periódicas, como se pensa a maior parte da população. Retrata a complexidade que engloba uma miríade de concepções de direitos e deveres. Esse é o conceito, digamos assim, elementar do que seria a cidadania. Direitos e deveres de uma sociedade, né? E o que seria esses direitos e deveres, né? Como o próprio nome diz, os direitos, né, é o que engloba o escopo da cidadania, que é a democracia. O conceito vai ser falado ao longo do slide da apresentação, obviamente, mas acredito que o impacto dessa pesquisa, né,
desenvolve a origem do que é a mobilização popular, né? A mobilização popular gerou essas conquistas, né? Gerou esses, digamos assim, o que hoje nós entendemos por democracia. A mobilização popular foi aferida a partir do rompimento dos direitos sociais, certo? Então, a importância identificada, portanto, é destacar as consequências promovidas pela inobservância da Constituição Federal. Ou seja, o que nós conquistamos, que é a Constituição Federal, obviamente, de 88, muitas das vezes ela também é sinônimo com a própria corrupção da democracia. Ou seja, se nós, anteriormente à Constituição, que no caso era na época da ditadura, conseguimos, através da mobilização popular, esse caráter, digamos assim, democrático, que é a Constituição Federal, muitas das vezes a própria Constituição Federal ela é colocada, né, de uma forma tão abrangente, tão totalmente abstrata, que ela não toca em situações e ocasiões periféricas, subsidiárias da sociedade, certo? Então, essa é a justificativa principal do trabalho, né? O impacto é desenvolver o conteúdo da cidadania. É claro que existe vários trabalhos acerca do tema, né? Eu pesquisei a fundo sobre esse tema e vi que tem muitos trabalhos falando sobre, mas a ideia de democracia, muitas vezes, ela é entendida como uma parcela do significado total do que é a democracia, certo? Então, basicamente esse o escopo, né, da justificativa do trabalho, ok? Então, o problema inicial, para que a gente possa andar sobre a concepção do trabalho, é justamente essa, né? Será que a democracia ela abarca apenas o sentido eleitoral, digamos assim, da palavra? Será que a democracia ela de fato tem como apenas o significado da liberdade de expressão, né? A ideia contemporânea de cidadania oferece uma concepção total do que é a democracia? Essa é o digamos assim, o problema inicial que eu coloco no trabalho, para que a gente possa caminhar ao longo do conteúdo do projeto, certo? Bom, o objetivo, como eu já falei no começo, né, como tema geral, é a cidadania e a democracia política do Brasil, né? E os assuntos que são elencados a partir desse tema principal, que é a cidadania e a democracia, temos conteúdos, né, específicos que trata desse assunto, que no caso como vocês bem já leram, é o caráter constitucional da mobilização popular, compreender o que os direitos sociais e observar a educação na cidadania política. Como esses três assuntos específicos, eles estão logicamente encadeados para que há essa mobilização popular de fato. A metodologia, como vocês também já viram, observaram com certeza, tem caráter bibliográfico, né? Não tive tempo e não tinha como, na verdade, ter essa pesquisa de campo para poder fazer essa publicação científica, né? Entre aspas, publicação científica, claro, né? Então, esse caráter bibliográfico ele constitui, norteia todo o trabalho, né? A pesquisa obteve um método investigativo do conteúdo histórico, sociológico acerca do tema, e toda essa produção, né, que eu fiz, ela, digamos assim, tem um conteúdo histórico, sociológico e filosófico que trata acerca desse tema, ou seja, essa interdisciplinariedade que abrange essas áreas humanas, ela não se restringe somente à sociologia, que é a minha defesa, que é o meu curso, né, Sociologia no Ensino Médio. Então ela abrange basicamente essas três áreas, né, justificando filosoficamente, entendendo historicamente, conceituando sociologicamente. Então meio que transita, né, nessas três áreas, correto? Bom, como primeiro tópico, né, no referencial, temos aqui
o caráter constitucional, que é a mobilização popular, né, de fato, né? A Constituição, que é a Carta Magna, a ordem jurídica das normas, dos padrões, das autorizações, constitui o contexto cultural que se promulga em certas condições. Eu digo certas condições aqui no slide, infelizmente vocês não estão vendo, porque, enfim, eu não tenho tanta, digamos assim, empatia com a tecnologia, na verdade intimidade, essa é a palavra, para mostrar para vocês o slide, mas aqui está dizendo as condições, certas condições, ou seja, a condição primária para que a Constituição pudesse ser, né, poderia existir, foi fruto da mobilização popular, certo? Tudo isso, toda essa conquista, essa vitória, né, ela foi fruto da mobilização popular, né, fruto do movimento social. E nós podemos perceber, né, como essas coisas elas vão caminhando ao longo do tempo e em certas circunstâncias, em certos governos, elas são negligenciadas como algo averso à cidadania, né? A mobilização popular ela surgiu como uma tentativa de pressionar o governo ou o Congresso Nacional. No caso aqui, a frente da mobilização popular, ela chefiada, né, pelo Leonel Brizola, Max da Costa, Sérgio Magalhães. Então, esse movimento, digamos assim, suprapartidário, né, ela mobilizou caráteres sindicais, que hoje a gente pode perceber ainda hoje, né? A Juventude Universitária Católica, que é a JUC, foi formada em 1962, né, com essa frente de mobilização popular. A Ação Popular, a União Nacional dos Estudantes, que hoje também já existe, a UNE, né? Tudo isso foi fruto dessa indignação para poder pressionar, na época, o João Goulart, para poder, digamos assim, implementar as emendas, as reformas de base, correto? E por que também não lembrar, na época da ditadura, as diretas já, que foi um movimento para que pudesse diretamente votar, como o próprio nome diz, né, as eleições de modo, né, digamos assim, mais ativo e tudo mais. É claro que esse movimento popular ele é derivado, né, do rompimento dos direitos sociais. Os direitos sociais, eles, digamos, são os mais instáveis, né, porque eles direito à educação, ao trabalho, à segurança, ao transporte. Então, eles, digamos assim, são mais instáveis a título de governo federal, né, porque alguns se situam aqui e ali, e é esse rompimento que gera a mobilidade popular. Claro que, em grande medida, são os três, né, os direitos civis, políticos e sociais, mas, em grande medida, eu poderia destacar como principal fator, eu diria, os direitos sociais, certo? E esses direitos sociais, eles são frutos também de movimentos sociais. Aliás, falar em direitos sociais é um pouco até até contraditório, não, é um pleonasmo, porque não existe sociedade sem os seus direitos, né? Não existe seus direitos na sociedade. Então, o direito social, que digamos assim, é o limite da dignidade humana, não poderia dizer o limite, mas, né, a condição essencial e elementar da dignidade humana, que é os direitos sociais. Não é à toa que, digamos assim, os direitos humanos, que nasceu em 1948, né, no contexto ali da Segunda Guerra Mundial, né, pós-Segunda Guerra Mundial, melhor dizendo, juntamente com a ONU, ela universalizou todos os direitos sociais, né? A única diferença entre direitos sociais, eu falo isso até no trabalho, a única diferença entre os direitos sociais para os direitos humanos é que os direitos humanos ele tem como característica universalizar todos esses direitos sociais. Esses direitos sociais, ela está, digamos assim, né, no invólucro da Constituição Federal, né? Os direitos sociais como próprios da nação,
ela está mais, digamos assim, ordenada através da pátria, enquanto os direitos humanos, né, tá no caráter muito mais universal, mundial e tal. Então, na verdade, os direitos humanos não deveria ser um assunto polêmico. Hoje, acredito que seja, né, um assunto polêmico, mas na verdade não. Se você vê nos artigos, tá no princípio tão abstrato, tá numa coisa tão assim relevante e importante para a sociedade que não deveria ser. Mas infelizmente nos tempos obscuros do governo que hoje estamos, a gente tem que tomar cuidado com certas circunstâncias e palavras, né? Então, no terceiro capítulo do trabalho, eu falo sobre a educação da cidadania política, né? Que é basicamente você entender, através da educação, a diferença entre direitos civis, direitos sociais e direitos políticos. Os direitos civis, eles têm mais direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e tal. São caráteres assim da cidadania, né? A palavra civis vem do latim civitas, que significa justamente isso, né? O que é que a cidadania oferece para o indivíduo. Então é basicamente isso, os direitos políticos, né, que está mais conceituado no que, digamos assim, a grosso modo o senso comum entende como democracia, é apenas os direitos políticos, é o direito de votar, é o direito de mobilizar, digamos assim, partidos, de você se agregar, né, com afinidade política, partidária, etc. E os direitos sociais que eu acabei de falar, que é a educação, direito à segurança, direito a esses caráteres assim da sociedade. Então, você definir o que é esses três conceitos através da educação, através da escola, né? Você se situando no que significa, né, esses conceitos, você entenderia basicamente que o Brasil realmente está estabelecendo de fato um contato, né, recíproco com a cidadania ou não. Será que o Brasil está nesse conteúdo, nesse contexto democrático, né? O contexto democrático a partir desses três direitos, né? Aí eu falo, né, também nessa parte, né, nesse terceiro capítulo, que o governo Vargas, ele inverteu a cronologia do que era na Inglaterra, né? Tem um teórico, sociólogo britânico chamado Marshall, né? Humphrey Marshall. Ele fala que os políticos vieram primeiro do que os direitos sociais, né? E aqui no Brasil veio de maneira inversa. Vieram primeiro os direitos sociais, a educação, né, o trabalho e tal, e depois os direitos políticos. Isso na cabeça, talvez, creio eu, né, na cabeça do brasileiro, entende-se que o governo patrimonialista, né, ele tem o direito de fazer isso e por isso deve votar, né? O que na verdade o conceito é trocado, né? Eu voto porque eu devo obter e querer esses direitos sociais. Como no Brasil foi inverso na época de Vargas, né, que o governo totalitário foi um governo também muito, digamos assim, de real significado social, que teve a CLT e tudo mais, as pessoas começaram a entender que o governo Vargas era o pai dos pobres, né, porque ele oferecia esses direitos sociais, sem antes dar os direitos políticos. Ou seja, as pessoas entendem a ideia de que se faz bem para mim, é bom para o povo, eu poderia dizer que começou a partir dessa concepção, essa herança cultural que nós trazemos na época de Vargas, é basicamente isso que acontece. Por exemplo, no eleitorado dos municípios, né? Se é bom para mim, se faz coisas para mim, né? Então eu devo votar, eu devo fazer isso. E não o que é bom para o povo, mas sim o que fez para mim, né?
Então eu coloco também a ideia de liberdade, né? A liberdade é um pressuposto político também. Se você tem a ideia do que é a liberdade, se você tem a educação de fato do que é a liberdade, que constitui a autonomia política do indivíduo, você entende basicamente, você se situa na cidadania, o que realmente é de fato, né? A compreensão acerca da política, você entende o que é de fato. Eu cito até o Kant, né? Ou seja, que usa a máxima dele, né? Sapere aude. Não é a máxima, né? É só uma frase que está no livro do esclarecimento, o que é o esclarecimento, que ele fala. Sapere aude, né? Ou seja, ouse saber. Saiba que não necessariamente que se você tem a oportunidade de votar, a oportunidade de se expressar, que isso signifique realmente o que é democracia. Se você vive realmente numa democracia. Então busque mais. Tenha o entendimento intelectual, acima de tudo, do que é a política, né? E aqui as considerações finais, já terminando o trabalho, eu digo. Posso dizer que a complexidade desse tema é estruturar todos os direitos para a sociedade e entregar de modo acessível para todos os caminhos públicos e poderes políticos, né? O nascimento da política, ele adveio dessa proposta igualitária, né, para todos, contudo, em torno dos problemas que são diagnosticáveis pela própria cultura, torna-se ao mesmo tempo fruto da própria consciência brasileira. Então, a mobilização popular rompe com o paradigma de que o povo é refém da política e de que o progresso da soberania emana do povo. Então, basicamente, esse é o meu trabalho, né? O que move o caráter popular é o rompimento dos direitos sociais e o que se situa, né, nesse âmbito, para você entender o que é a educação propriamente dita, certo? É isso, gente. Muito obrigado e que venham as considerações. Obrigado, Francisco. Valeu. Deixa eu ver